Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! União Europeia, China, Egito, Hong Kong e Chile estão restringindo a importação de carne brasileira. O embargo ocorre depois que a Operação Carne Fraca da Polícia Federal revelou um esquema de corrupção envolvendo frigoríficos e funcionários do Ministério da Agricultura. Nesta edição, o Câmara Debate vai tratar do impacto para as exportações brasileiras e das medidas para combater as fraudes. Nossos convidados são os deputados do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reins, do PP, e Marcon, do PT. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Começar perguntando para o deputado Luiz Carlos Reins. Deputado, o governo já começou a tomar algumas medidas, fechou alguns frigoríficos e começa a dar esclarecimentos para a comunidade internacional. Essas medidas estão sendo suficientes? O que eu vejo, Daniela, são importantes. Prontamente, já na sexta-feira, quando a imprensa soltou as notícias, eu estava no interior do Rio Grande do Sul, o pessoal me ligava, né, e a gente soube da lista dos frigoríficos envolvidos no processo. Quem começou pelo Paraná, depois um pouquinho em Goiás, acho que Santa Catarina, enfim, né, a gente começou a tomar pé e ciência dessa notícia. Imediatamente, o ministro Blairo Maggi tomou já o início das providências e na sexta-feira, no sábado, o presidente Michel Temer, já no domingo, fez uma reunião de ministros, fez uma reunião com as entidades de classe, seja dos produtores, ou seja também das próprias indústrias, né? E da mesma forma os embaixadores, um grande número de embaixadores esteve presente no Palácio Planalto e uma coletiva à imprensa, dizendo que o Brasil já estava tomando providências, porque isso aí repercute no mercado interno e repercute também negativamente no mercado externo, haja visto os países que já você citou, né, que estão já restringindo o comércio da carne com o Brasil. Então, é um item extremamente importante na geração de empregos no Brasil, na balança comercial brasileira, no mercado interno brasileiro. Eu acho que o consumidor brasileiro ou internacional tem que ter todas as informações necessárias para mostrar a transparência do processo, né? Transparência, né? Eu acho que esse é o ponto importante que cada um hoje quer. Eu, como parlamentar e produtor que sou, eu quero isso, assim como os consumidores brasileiros ou internacionais também querem isso. Então, eu vejo que prontamente as medidas que já desde sexta-feira, quando a notícia saiu, né, que o governo tem tomado essas providências, inclusive, esta semana já uma equipe de fiscais do Ministério da Agricultura já estão auditando essas plantas, fechando as plantas, auditando as plantas e pronto, né, nesse universo, se tiver que fechar, vai fechar. Então, o que a Polícia Federal fez está certo até um certo ponto. Agora, essa mídia, a preocupação que nós temos é que pegou a carne do Brasil, a carne como um todo. Não entrou boi na jogada, mas entra a carne de boi, entra a carne de frango, entra a carne de suíno, enfim, todos os próprios embutidos, entendeu? Então, acho que a forma, tinha que fechar esses frigoríficos, tinha que prender as pessoas que tivessem envolvimento. Ok, isso era um problema. Agora, a carne brasileira tem problema. Não é bem aí. Então, essas situações que nós temos que ver, e a Câmara que tem que fazer também, nós parlamentares, na Comissão da Agricultura e outras comissões, nós temos que também fazer a nossa parte, estando ao lado, fiscalizando e mostrando à população do país e até do exterior o que está ocorrendo. Deputado Marcon, o senhor acha que essas primeiras medidas são satisfatórias ou era preciso tomar algumas outras atitudes? Eu acho que primeiro o governo tem que pedir perdão para o povo brasileiro. Nós temos que cuidar do nosso povo. 80% da carne produzida no Brasil, 80% da carne é consumida no Brasil. Então eu vejo que faltou essa boa vontade do governo federal, Michel Temer, pedir desculpa para a população brasileira. Porque eu sou um consumidor e sou um produtor também. Eu já comprei carne da Friboi podre. Eu já comprei isso. Estou falando aqui como consumidor. Então, essas questões, o governo, pelo contrário, no domingo, vai comer numa churrascaria, onde essa churrascaria compra carne do Uruguai. Então, por que ele não foi comer carne numa churrascaria que consome carne brasileira? Então, essas medidas que o governo federal tinha que fazer, é o mínimo. Mas também tem que ter regra para os fiscais, porque os fiscais hoje têm, uma boa parte deles muito sério,
mas tem uma parte, tem uma facilidade de se corromper. Como foi no Paraná, como foi aqui em Goiás, que é os 2 estados mais envolvidos nisso, envolvendo os políticos também. O ministro da Justiça foi quem pressionou a ministra Cátia Abreu para que o superintendente do Ministério da Agricultura do Paraná permanecesse no cargo. Então, essas questões envolvem também a parte política. E outro, Daniel, eu tenho claro que quem vai pagar essa conta, além do consumidor, mas antes do consumidor, é o nosso produtor. E quem produz porco, quem produz frango, a maioria deles são pequenos, que quando dá uma queda no preço, são os que mais sentem, os que mais perdem, os que mais apanham. Então, essa questão é uma questão muito delicada. Concordo que nós não podemos fazer um estalianaço forte para também nós ser penalizados amanhã. Nós temos que cuidar disso também. É a economia brasileira que está em jogo. E é um setor muito produtivo no Brasil. Isso eu tenho clareza, eu sou agricultor, meu pai é produtor de porco, de suíno, eu sou também, no assentamento nós produzimos porco, abatemos lá, e falo porque eu sei o que é lidar com os fiscais. A lei, a rigor da lei é para os pequenos. E aí tanto é que eles implementavam o rigor da lei para os pequenos e para os grandes, a lei sempre tinha jeito de fazer todas essas misturas de questões obscuras, colocar produtos químicos na carne. Isso é porque os fiscais tampavam as vistas. Eles que muitas vezes concordavam. E é por isso que os fiscais têm que estar presos. Tem que estar preso, tem que pagar por isso. Isso é um crime que eles estão fazendo. Porque ganha dinheiro público para pagar o salário. Talvez ganhavam dinheiro para fazer essas misturas, onde eles tinham que preservar a qualidade da carne, a produção da carne, tanto interno como externo, e aí se vendiam muitas vezes para esses gerentes, o dono de frigorífico, para fazer esses cambalagens. É triste essa questão, porque envolve alimentação. Alimentação é vida das pessoas, do ser humano. Muitas vezes uma criança come sem saber, um idoso ou de qualquer idade, comendo, como diz a mãe, porcaria envenenada, mas antes está comendo comida para fazer bem para a saúde. Deputado Luiz Carlos Reis, sob esse ponto de vista do consumidor, o que você pode já informar ao consumidor brasileiro que hoje muitas vezes está temeroso em comprar determinados produtos, não sabe que produtos podem... Se existe entre a população existe um temor se aquele produto que ela costuma comprar tem contaminação, para quem são as acusações, como diferenciar isso? O que eu quero dizer é o seguinte, o consumidor brasileiro possa ter certeza que a carne brasileira, suíno, frango ou boi, é segura. A grande maioria, 99% ou mais de 99% do que nós estamos falando hoje no Brasil é seguro. Okay? Se existem problemas, existiram, nestas plantas serão fechadas. Esses fiscais serão punidos, ok? Esse superintendente será afastado, já foi afastado. O superintendente de Goiás, o ministro Blair Mar, já tomou essa decisão, acho que domingo ou ontem. O superintendente do Paraná já foi afastado e já tem agora uma sindicância específica do Ministério, fora a Polícia Federal, em cima desses 2 fiscais. Aonde ocorreu o problema tem que ser atacado e é o que está sendo, o que ocorre nesse momento, entendeu? Então, as regras, que eu mesmo trabalhava nessa situação para evitar cargos políticos nas delegacias com a ministra Cátia Abreu, ainda no governo Dilma. Okay? E ela criou uma portaria dizendo que os fiscais nos estados seriam apenas fiscais federais e não cargos políticos, como tinha no Rio Grande do Sul. O deputado Marcon sabe quem era o superintendente do Rio Grande do Sul. E quando a Cátia entrou, nós trocamos o superintendente. É um fiscal federal agropecuário, um veterinário, e hoje o Blair manteve esse fiscal federal, é também um veterinário. Então, num momento, por pressão política, até trocar no Rio Grande do Sul, era um fiscal, que nós tínhamos apoiado, não porque os fiscais pediam. E essa denúncia veio por parte dos próprios fiscais do Ministério. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, segurança, podem crer que quase 100%, existem casos pontuais, isso hoje está sendo auditado, essas empresas já estão fechadas, não estão colocando carne no mercado, todas as empresas, 2 grandes empresas e outras 19 pequenas empresas, entendeu? Pelo que sei, o relato que tem.
estão sendo auditadas para dar transparência. E o sistema como um todo. O ministro Blairo Maia já determinou, através da Secretaria de Defesa Sanitária Animal, né, todo o Brasil, o rigor hoje está dentro dos frigoríficos. O que tiver que ser cumprido vai ser cumprido para evitar esses problemas. Então, ao consumidor brasileiro, tenha certeza, eu sou produtor rural, né? Estou há mais de 40 anos nessa atividade, já meu pai, meus avós, meus bisavós, meus trisavós vêm desta origem. Então, nós temos que passar essa confiança, sim, ao consumidor brasileiro e punir rigorosamente, sejam eles empresas, sejam eles fiscais, sejam eles superintendentes, quem for, né, que causou vamos dizer, esse dano à carne brasileira. O Brasil hoje no mercado interno e o Brasil no mercado externo está jogado na lama e não é o Brasil. Okay? Não pode dizer que o Brasil é isso aqui. Não, por amor de Deus, não existe isso, entendeu? Existem casos pontuais e esses casos pontuais têm que serem punidos rigorosamente. Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Eu converso sobre as investigações de fraudes em frigoríficos e o impacto para o comércio brasileiro. Os convidados são os deputados Marcon, do PT, e Luiz Carlos Reins, do PP, ambos do Rio Grande do Sul. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre as investigações de fraudes em frigoríficos e o impacto para o comércio exterior. Os convidados são os deputados do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reins, do PP, e Marcon, do PT. Deputado Marcon, continuando aí falando um pouco desse, eu vou perguntar para os dois deputados, primeiro deputado Marcon, sobre o ponto de vista do consumidor. Uma das acusações de fraude, um dos frigoríficos em Santa Catarina, é de que havia uma mistura inadequada, irregular, na salsicha que era vendida como salsicha de peru e, na verdade, tinha frango. Esse tipo de mudança aí nos embutidos, existe fiscalização, existe transparência nesses produtos? Eu acho que o governo federal, historicamente, sempre teve, aqui em Brasília, no Ministério da Agricultura, nesse setor, sempre teve problema. O cara que queria trabalhar sério ali dentro desse setor nunca conseguiu. Porque muitas vezes são os fiscais que mandam aí e a propina vem de fora. Vamos falar a verdade, que não adianta nós esconder. No Rio Grande do Sul é a mesma coisa. Adianta tirar A para botar B, botar um técnico, e aí é pior ainda botar um técnico, porque o técnico muitas vezes não tem força internamente para quebrar aqueles costumes que tem. E nós sabemos que para os pequenos é o rigor da lei, para os grandes sempre tem jeito. Essas misturas que nós vimos na imprensa, se isso está vindo a acontecer, tem que ser criminalizado. O fiscal que acompanhava, que tem que estar lá, porque o fiscal tem que chegar antes que abre o frigorífico, o fiscal tem que estar lá. Tem um número X de técnicos para investigar a produção que corre internamente no frigorífico, precisa disso. E se isso aconteceu, e creio que aconteceu, porque foi 2 anos de investigação, não foi de um dia para outro, não foi um dia que estavam abatendo frango, o peru, o porco, não sei o que aconteceu isso, não. É 2 anos de investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Então, eu quero dizer que eu, como consumidor, que já entrei essas 4 marcas vai sair do meu carinho quando eu vou comprar no supermercado. É isso que os consumidores têm que fazer. Tem que dar um choque de repúdio, porque se tem denúncia, é como diz o ditado, se tem fumaça é porque tem fogo. Deputado Reins, falando assim bem de uma maneira prática para quem é consumidor, o que tem dentro dos embutidos, como no caso a salsicha, se é de peru, se é de frango, e é seguro? A gente tem segurança nos produtos que são vendidos hoje? Tem segurança, Daniela. Vou dar um exemplo. Eu estava, 2 ou 3 anos atrás, visitando um colega meu de faculdade, presidente de uma cooperativa do Paraná, Cevale. E eu vi a forma que eles trabalham, desde os aviários até as cozinhas que os franceses que consomem a sua carne pediram que eles fizessem, a forma que eles embutem e fazem, entendeu? Vi também, eles me explicavam como é que o pessoal do Oriente Médio vem pedir o abate daqueles frangos. As missões internacionais vêm no Brasil. Se o Brasil tem hoje mais de 30% do frango do mundo vendido,
logicamente, nós conquistamos esse mercado. Eu vi o ministro Francisco Turra, quando eu cheguei em Brasília, e vi o ministro Pratini de Moraes, quando iniciaram a abertura desses mercados de frango, de suíno, de leite. O Brasil era o quarto produtor de boi do mundo, quarto exportador. Hoje é o primeiro exportador de boi do mundo. Também era o quarto de frango. Hoje é o primeiro exportador de frango. Como é que se conquistou esses mercados? Com tecnologia, com seriedade, para que o consumidor internacional pudesse ter confiança no produto que ele come. Há mais de 150 países compram essas carnes. E esses países vêm aqui no Brasil, vão nos frigoríficos, eles auditam isso. Entendeu? Então, a Organização Internacional de Epizootista vem aqui no Brasil. Então, não é só os fiscais brasileiros, as missões internacionais. E aqui dentro do Brasil, como mais de 80% é do mercado interno, também existe essa fiscalização. Eu não posso concordar com o Marcon que tudo é sacana. Não, por amor de Deus. É 33 fiscais. Não sei se os 33 têm envolvimento num universo de 7 mil. 7 mil. Tem 33. Agora imagina, eles terão que ser punidos, se é 1, é 2, é 10, é 30, não interessa, serão punidos. Então, quero dizer o seguinte, segurança. Isso nós temos que mostrar, se o mundo vem buscar a nossa carne, se nós conquistamos esse mercado em cima de preços que são vistos hoje, em cima de qualidade. Quem compra carne na Europa, quem compra carne na China, no Japão, na Rússia, ou qualquer país do Oriente Médio, ele olha a qualidade, não é só preço, ele olha a qualidade. Nós disputamos com o mercado dos Estados Unidos, disputamos com mercados europeus e tantos outros mercados. Como é que nós conquistamos esse mercado? Com qualidade e com seriedade. Então tem que punir quem tem problema. É isso que nós estamos fazendo. Então não podemos dizer que toda a carne é insegura. Aí eu discordo do colega Marcon. Não, existe segurança sim, existe fiscalização sim. Tem abatedouros municipais, tem abatedouros estaduais e tem fiscalização também federal. Estou falando fiscalização federal aqui. Mas existe hoje situações que os municípios fiscalizam, existe também os estados fiscalizam e tem o caso da fiscalização federal. Então eu tenho que passar essa confiança, porque não vai repercutir apenas no emprego das indústrias, vai repercutir o emprego também nos produtores rurais. Veja, nós faturamos 547 bilhões no ano passado, é o valor da produção dentro da porteira dos agricultores. Só das carnes e dos leites e dos ovos dá quase 200 bilhões. Então, quantas pessoas estão trabalhando nisso aqui? Tem que ter responsabilidade com a qualidade do que está sendo produzido no campo e também do que está sendo processado dentro das indústrias. Então, quero dizer, vou reafirmar até o fim, são seguros os produtos brasileiros. Deputado Marcon, alguns deputados do PT, seu partido, e do PSOL estão defendendo a criação de uma CPI para que a Câmara auxilie nas investigações, acompanhe as investigações da Polícia Federal. O senhor é favorável a uma CPI? Isso é muito bom, isso afirma isso que o Moraes está colocando. É para nós afirmar que essa corda não estoura no produtor, pequeno agricultor, o médio, quem produz a carne, e para o consumidor. E aí nós vamos ver como esse setor está podre por dentro. É isso. Não sei se nós vamos conseguir as assinaturas, porque uma boa parte dos deputados são financiados pela JBS. Eu assino. Pela JBS. Eu assino. Sabe que a maior bancada aqui dentro na Câmara se chama JBS. E quem está assistindo a TV Câmara, vou nas prestações de contas dos deputados e ver quem é que os deputados são financiados. Para ver que não tem... O agronegócio financia muitos deputados aqui dentro. E é por isso que muitas vezes não se tem força para cobrar. Eu acho que a CPI ajuda para nós defender e melhorar as investigações. Nós precisamos ter investigação iguais para todos. E para preservar o produtor, o que cria, o que levanta de madrugada, quando tem uma porca parindo, uma vaca, assim por diante, os pintos pequenos, mas também lembrar que nós temos 220 milhões de boca que come no Brasil. É isso também que nós temos que preservar. Não só vender para fora. Precisa, para nós desovar toda a nossa produção. Precisa. Mas nós temos que preservar o nosso consumidor aqui interno, que são 220 milhões de brasileiros. Deputado Luiz Carlos Reins, uma CPI pode ajudar ou não nas investigações? Eu até assino, para mim não é o problema. Já aconteceu numa comissão externa, o deputado Onix Lorenzoni já trabalhou numa comissão externa, dentro da Comissão de Agricultura, em cima do Friboi, especificamente. Já foi feito isso aqui. Deputados do PT também participaram dessa comissão. Isso já lá atrás, 3, 4, 5, 6 anos atrás. Já foi feito isso. E pode ser feito de novo. E eu assino a CPI. Minha caneta pode... Vocês vão ver a minha assinatura ali. Eu não sou contra. Eu acho que isso aqui nós vamos somar
né, junto com o ministro da Agricultura, junto com a Polícia Federal, para auditar o que tiver que auditar. O Ministério está fazendo a sua parte, o governo está fazendo a sua parte. E nós temos que fazer essa parte também, né, em cima dessa situação. Não tem problema nenhum com relação ao financiamento, eu não estou preocupado com isso. Então, essa situação hoje, o que nós precisamos é dar transparência total aos consumidores brasileiros e aos consumidores internacionais, afinal, eles que compram a nossa carne. Nós temos que, vamos dizer, não podemos prejudicar a cadeia como um toda no Brasil, né? Então, veja que 40% dos empregos do Brasil vem dentro da agricultura, da pecuária, da produção. Então, esse é o ponto importante, né, que nós temos que fazer a transparência total. E, para mim, se vier a CPI, vamos junto, né, porque nós precisamos dar tranquilidade. Se eu não temo, eu não devo nada, não tenho o que temer, entendeu? Em cima dessa situação, e contem comigo para nós podermos ajudar. Eu quero ajudar, não quero atrapalhar. Afinal, eu estou prejudicando o meu país se eu fizer alguma coisa em contrário. Deputados, a gente está chegando no término e eu gostaria que a gente encerrasse 1 minuto para cada deputado. Deputado, falando se está havendo muita crítica sobre a atuação da Polícia Federal, sobre a maneira como foram conduzidas a divulgação desses fatos e da quantidade de dúvidas que ainda se tem sobre esse tema. Deputado Marcon, o senhor concorda com essas críticas? As minhas críticas são as mesmas que eu fazia no passado. Acho que a Polícia Federal tem que ser técnica e não tem que ser política. Quando tu primeiro avisa a imprensa para depois fazer ação, mostra que ela está mais preocupada a mostrar para fora do que o trabalho internamente. É hoje e é ontem. E a Polícia Federal tem que investigar. Esse é o papel dela, tem que investigar. Mas investigar para que nós podemos melhorar aquilo que está acontecendo de ruim, como essa questão da carne. Eu sempre defendi que a Polícia Federal tem que investigar, mas não precisa aparecer para a imprensa. Deputado Luiz Carlos Reins, como é que o senhor avalia todo esse histórico, desde o início da operação, na semana passada, os pontos que foram divulgados pela Polícia Federal? Houve críticas de que talvez haja um superdimensionamento, o senhor concorda? Quem denunciou foi um fiscal federal agropecuário. Um técnico lá, um veterinário do Paraná, fez a denúncia. Foi ele que fez a denúncia. Um fiscal fez a denúncia. E o que eu entendo é que a Polícia Federal tinha que ter muito mais informações técnicas. Se ele não quisesse abrir para o Ministério da Agricultura, que estivesse sendo investigado, ou a Superintendência do Paraná, que foi o foco maior, investigado, ok? Mas tem que ter alguém idôneo dentro de uma universidade, algum lugar que ele pudesse contatar. Me parece que apareceram 2 laudos. Tem que ter muito mais laudos em cima de uma operação de 2 anos. Eu não posso me basear. Se eu não sou do ramo, eu procuro alguém que é do ramo. Eu sou do ramo da agricultura. E nem da agricultura eu entendo tudo. Agora, se eu vou fazer da medicina, se eu vou falar da educação, eu tenho que ter alguém da área que possa me subsidiar. Então, eu vejo a falha da polícia. Não sei quem assessorou a polícia, né, para poder fazer as investigações e jogar toda essa situação que nós estamos vendo hoje. Agora, o prejuízo que eles estão causando para o Brasil, quanto à punição exemplar, sejam eles fiscais, sejam eles empresários, quem quer que seja tem que ser punido pelo crime que cometeu. Agora, também jogar isso para a população brasileira, que são os maiores consumidores, e o mercado internacional, que também nos interessa extremamente, né, para o Brasil, o erro para mim foi esse aí. Deputados, obrigada pela participação. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre a exportação de carne brasileira com os deputados Luiz Carlos Reins, do PP, e Marcon, do PP, ambos do Rio Grande do Sul. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais!